Palavra de Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Que Deus começou a apertar o seu povo de Judá justo quando havia um bom rei. Pois é, um governante, em princípio, representa a população que ele governa. Diante de Deus é assim. Mas neste caso específico, em 2 Reis, no capítulo 15, nós lemos que o Jotão, filho do rei Uzias, começou a reinar com um coração sincero. Ele começou a reinar com 25 anos de idade e reinou 16 anos. Morreu, pois, com 41 anos de idade, relativamente novo ainda. Fez muitas obras, fez o que era bom e reto perante o Senhor, edificou obras no templo, melhorando, aperfeiçoando o templo do Senhor. Foi um bom rei, excelente rei, foi se tornando mais e mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus. Então, isso aí, só isto já é um currículo tremendo a favor dele. Mas aí nós encontramos esse versículo 37 muito triste, que nos diz o seguinte: apesar de tudo isto, naqueles dias o Senhor começou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, rei de Israel, reino do norte. Dois inimigos se uniram contra Judá. Judá estava bem forte naquela época, mas apesar de fortes em armas, na economia, eles estavam fracos espiritualmente, mesmo apesar de terem um rei bom. O rei Jotão foi classificado como um rei bom. Ele tem a vida descrita na Bíblia sem nenhuma denúncia, sem nenhuma descrição de algo errado que ele tenha feito. Ele era muito correto, muito dedicado a Deus. Apesar disto, Deus mandou inimigos para apertarem o povo de Judá. Muita gente, quando vem para o Evangelho, acha que sua vida vai melhorar. Alguém diz: olha, quando eu estava no mundo, a minha vida era melhor. Agora, quando eu sou crente, minha vida está muito atribulada. A gente entende que a fé precisa ser provada, porque ela é muito mais preciosa do que o ouro e precisa ser revelada no dia da volta do Senhor. O cristão entende isto, mas na época do Antigo Testamento não era tão fácil entender isso, porque apesar de o rei andar na presença de Deus, o Senhor resolveu apertar com o povo, mandando inimigos. E aquilo foi o início, porque logo a seguir o rei Jotão morreu e quem começou a reinar no lugar dele foi seu filho, que na época tinha 20 anos de idade, novo, portanto, o rei Acás. E este foi um péssimo rei, talvez dos piores de Israel. Como é que um rei bom pode... Muitos pais cristãos ficam a se perguntar: por que meu filho está desviado? Eu busquei o Senhor, ensinei meus filhos no caminho do Senhor, agora meus filhos longe de Deus no pecado. Como é isto? Como isto aconteceu? É que há muita coisa que não foi dita, não foi escrita, que nós não sabemos na aparência, mas que Deus sabe lá no coração. Na verdade, o Jotão foi omisso com relação ao filho. Ele cuidou bem do país, fez guerras, obras, muitas obras,
mas ele não se dedicou a preparar o filho. Quando ele começou a reinar, ele já tinha um filho de 4 anos de idade. O Acaz já tinha 4 anos de idade e, pelo fato do rei Jotão se dedicar ao governo, às atividades do reinado, ele foi omisso, ele desprezou a educação do seu filho. E o rei Acaz recebeu o que havia de pior em termos de exemplos, em termos de orientação. Quantos pais cristãos mandam seus filhos para a escola e não percebem o quanto a mente dos filhos está sendo contaminada no mundo, nos ensinos da escola, pelo ambiente dos colegas da escola. Os pais não acompanham seus filhos e acham que a escola é suficientemente boa para orientar seus filhos. A realidade não é esta, nós sabemos que isso não é verdade. Os pais precisam estar atentos à educação de seus filhos. E a explicação que eu vejo melhor para esse aspecto é que o povo continuava na prática do mal. É como nos é dito lá em 2 Crônicas. O rei era bom, mas o povo continuava no pecado, na maldade. O rei não tinha força para mudar o caminho do povo. As coisas espirituais não são decididas por imposição. Por mais que a gente queira, a gente não consegue impor a vontade de Deus para um filho, para uma filha. A gente não pode obrigar os filhos a seguirem o caminho do Senhor. A gente pode mostrar, orientar, mas aqui há um outro aspecto, é que os pais precisam ganhar os filhos. Os filhos não são propriedades dos pais. Os pais precisam reconhecer que os filhos são uma outra personalidade, são uma outra pessoa. Os pais precisam ganhar com amor a credibilidade dos filhos, a fidelidade dos filhos, precisam ganhar a admiração, o apoio e a confiança dos filhos. Então eles vão conseguir orientar os filhos. Essa não é uma tarefa fácil. Quando os filhos são pequenos, por exemplo, e começam a chorar, a gente fica doido para se ver livre do choro do filho, porque a gente está vendo televisão, está conversando com outro adulto, a gente está cuidando de alguma coisa, ou estudando, ou na internet, ou no computador, a gente não quer chateação e larga o filho para lá e dá uma solução qualquer, manda o filho também ver televisão, para a gente se ver livre do filho. A gente não dá o amor que o filho precisa. Aquilo tudo vai sendo acumulado. Mais 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes. Aquilo fica no caráter do filho. O filho acaba se rebelando contra o pai no seu coração. E por fora ele pode até não demonstrar essa revolta, mas ele guarda um ódio na geladeira contra o seu pai. Quando crescer, em alguma ocasião, ele vai botar aquilo para fora. Assim é com relação a todos os relacionamentos. Não pense você que pelo fato de um amigo seu estar calado, que ele está concordando com você. Ele está observando. Se você não tem amor, se você como cristão não dedicou amor a um discípulo, a uma pessoa, não pense que você vai ter propriedade da fé daquela pessoa. Você tem que ganhar a pessoa com amor. Se você não for humilde e não tiver amor, você não vai conseguir ganhar aquela pessoa e muito menos influenciá-la. Este é um engano de muitos líderes que acham porque estão gritando e com o microfone na mão, eles mandam na igreja, que todos que estão quietos, calados e ouvindo estão concordando e apoiando. Em algum momento a igreja se rebela, se divide, alguém se afasta do Senhor, alguém se levanta contra o líder, aí o líder fica escandalizado, mas eu não estava vendo, percebendo nada. Pois é, você não queria perceber também. Você se acomodou na frente com o microfone na mão, gritando, achando que as pessoas iriam acatar tudo que você dissesse. Você não se preocupou
em cuidar da vida das ovelhas e ganhar a confiança de cada ovelha é muito diferente. O Jotão foi um bom rei no que ele procedeu, mas ele foi um mau rei na omissão, no que ele deixou de fazer. Você está sendo um bom cristão de aparência, frequenta a igreja, dá o dízimo, está sempre presente, ora em público, tem uma presença forte, todo mundo gosta de você, acha que você é um bom crente. Você está fazendo discípulos? Tem alguém que ouve você, que atende? Alguém que você trouxe para o Senhor, que você ganhou? Pois é, a diferença é muito grande entre você se achar bom, os outros exteriormente acharem que você é uma boa pessoa e de fato você produzir fruto. Existe muito engano que no dia da volta de Jesus, muito engano que vai ser revelado. Quando Jesus voltar, muitas e muitas pessoas vão ser surpreendidas. Você achava que estava abafando na igreja, porque fazia, acontecia, e Jesus vai dizer, olha, eu nem te conheço, o seu lugar nem é comigo, é lá. Vai ser muito triste essa decepção para alguns. E, portanto, aprenda a lição do Jotão para você não ser surpreendido com o filho Acaz, que vai ser talvez dos piores reis de Israel. Cuidado para você não ser surpreendido com o futuro. Você tem que olhar agora no presente, onde é que você está falhando, se omitindo. Você ama as pessoas, vai até elas, você ouve as pessoas, principalmente seus filhos, filhos na fé. Você está fazendo discípulos, cuidando de pessoas. Comece a olhar isso e examinar os frutos desses relacionamentos para você não ser surpreendido depois com surpresas bastante desagradáveis. Pense nisto.